Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Obrigado, minha irmã. Está aí a palavra do Senhor. Quem pode tomar assento, tome assento. Aleluia. Quem tem glória para dar nessa noite, dê glória. Adore nessa noite. Eu peço que o Espírito de Deus nessa noite traga liberdade nessa noite, uma liberdade, aleluia, uma liberdade abençoada, aleluia, para o nosso coração, para os irmãos que estão aqui, liberdade para adorar, liberdade para assistir à vontade, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, nós sentimos a vontade, Ele nos dá esta alegria em nosso coração, esta capacidade, né, que nessa noite, que toda a capacidade humana, intelectual do homem, materialismo, desapareça, que o Espírito Santo de Deus prevaleça nessa noite, que Jesus cresça, que Ele cresça, que possamos diminuir nessa noite, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa noite. É com alegria que nós pregamos, com alegria que nós testificamos de Cristo, para todos quantos nos ouvem nessa noite. Sabemos que, aleluia, um grande milagre na vida do homem, na vida de uma mulher, de uma pessoa, é quando essa pessoa ela passa a conhecer a Deus, ela passa a ter um encontro com Deus, aleluia. É um milagre extraordinário na vida de alguém, quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e quando alguém ouve a palavra, e ela passa a entender a revelação para o seu coração, ela passa a entender o que o Espírito Santo quer comunicar para ela, e ela sente no seu coração a necessidade de uma mudança na sua vida, porque o homem precisa da glória de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia vem dizer que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, mas a Bíblia diz, aleluia, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pela revelação da palavra divina, nós entendemos que o homem, aleluia, ausente de Deus, afastado de Deus, é como se fosse um peixe fora d'água, aleluia. Ele não consegue viver fora d'água. Se tirar um peixinho da água, um peixe, ele morre. Assim é o homem sem Deus. Se Deus tirar do coração do homem o oxigênio do organismo humano, o homem perece. Aleluia, porque o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, aleluia, é uma pessoa que está fadada ao fracasso, à tristeza, à desilusão, muitas vezes a derrotas. Mas o homem com Deus, aleluia, o homem com Deus, ele é uma pessoa feliz. A sua vida ela é mudada, transformada. Por quê? Porque o Evangelho proporciona isso para o homem. A mensagem salvífica, cristocêntrica, Jesus não se manifestou para destruir o homem, não, para trazer morte para o homem, não, pelo contrário, Ele se manifestou, o unigênito Filho de Deus, foi para que o homem tivesse vida e a tivesse com abundância, aleluia. Então, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia. O conhecimento de Deus para o coração do homem livra o homem ou a nação da destruição, da perdição. Por isso, aleluia, que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E nessa noite,
o Senhor Jesus quer se manifestar para você nessa noite de uma forma tremenda, sobrenatural, de uma forma gloriosa. Aleluia. A ponto de preencher o vazio que há no teu coração. Glória a Deus. Nessa noite há um clamor, louvado seja Deus, e do Espírito Santo através da igreja, através da palavra de Deus, dizendo nessa noite para você se aproximar de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a porta que leva até a presença de Deus, é a porta que arranca o mais vil pecador do seu estado de miséria, do seu estado deplorável, e o transforma em uma nova criatura. Somente o poder do Evangelho pode proporcionar isso para o coração do homem. Somente a revelação divina nessa noite. Jesus, Ele está presente nessa noite, em espírito e em verdade. Não cuideis, aleluia, em vossos corações, supondo que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou pedras esculpidas pela mão do homem. Não, a divindade não é isso. A divindade é amor, a divindade é misericórdia, a divindade é juízo, a divindade, aleluia, ela é excelsa, louvado seja Deus. Ela tem um profundo amor pelo homem, a ponto do Pai arquitetar o plano salvador para os homens. Qual foi este plano? Enviando o seu único filho, louvado seja Deus, Jesus, que já existia antes que houvesse mundo, glória a Deus, mas Ele, por amor do homem, Ele envia seu filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele crê, tenha a vida eterna. Nessa noite, Jesus quer ser conhecido por você. Nessa noite, Jesus quer te dar um abraço de perdão nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Do que se gloria o homem, aleluia, do que o homem tenta se gloriar, não se gloria o homem no seu conhecimento, na sua própria sabedoria, aleluia, terrena, aleluia, a ponto de confiar na força do seu braço e deixando aquele que é a fonte das águas vivas. Jesus é a fonte das águas vivas. Glória a Deus. Jesus, nessa noite, quer inundar o teu coração com uma alegria tal, aleluia, que tu não vai ter mais prazer nas coisas terrenas, nas coisas do mundo, nas coisas que são passageiras. Ele quer preencher o teu coração, aleluia, com uma alegria tal nessa noite, aleluia. Tu vai sentir alegria, aleluia, de perdoar. Tu vai sentir alegria de pedir perdão para Deus. Tu vai sentir alegria, aleluia, de estar perto do teu próximo. Tu vai sentir alegria, aleluia, de ouvir a mensagem do Evangelho. Tu vai sentir alegria de glorificar o nome dEle, porque para isso Ele te formou. O homem, aleluia, é a coroa da criação divina. O homem é precioso para Deus. O homem é de uma preciosidade tremenda para Deus. Ele te ama nessa noite. Há um clamor nessa noite do Espírito Santo dizendo: te achega mais para perto de Jesus, porque o tempo é chegado, a hora é chegada, diz a Bíblia Sagrada. Jesus vem, aleluia, para arrebatar a sua igreja de forma sobrenatural. Nessa noite, quem está ouvindo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas nessa noite. Glória ao nome de Jesus.
Glória ao nome de Jesus. Talvez alguém que está ouvindo essa mensagem nessa noite, aleluia, aleluia, pensa, aleluia, no seu coração: ninguém se importa comigo, o homem não se importa comigo, as pessoas me abandonam, as pessoas me desprezam, as pessoas, aleluia, não me valorizam. Eu quero te falar algo nessa noite: o homem pode te abandonar, é verdade, o homem pode te abandonar, mas aquele que morreu, glória a Jesus, na cruz do Calvário, aquele que foi crucificado, aquele que foi vituperado, aquele que foi chicoteado, aquele que padeceu, foi entregue pelos judeus, crucificado pelos romanos, carregou a cruz romana, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou, porque não era possível que ele fosse retido pela morte. A morte foi vencida, ele venceu a morte, aleluia. Porque ele venceu a morte, porque a morte só tem força na vida de quem é pecador, na vida de quem tem pecado, mas na vida daquele que é justo, aleluia, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Na vida dele a morte não tem domínio, a morte não tem força. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Jesus, ele venceu a morte. Este Jesus, aleluia, ele te ama. Esse mesmo Jesus não faz acepção de pessoa. Ainda que o homem te abandone, ainda que o homem te deixa, todavia ele te ama, tem um projeto em tua vida. Ele está nessa noite. Há um clamor nessa noite do que se gloria o homem, louvado seja Deus. O homem é como se fosse o pó da terra, o homem é nada, é como o pó da terra, aleluia. É como se fosse a palha, quando o vento assopra, a palha se espalha. O homem não é nada, Deus é tudo, aleluia. O homem não é nada, Deus é tudo em todos. Glória a Jesus, ele é maior. Glória a Jesus, ele é soberano. Glória ao Senhor, ele é magnífico, aleluia. O sangue dele pode perdoar pecado. Somente Jesus, somente ele pode perdoar o homem, aleluia. Pedro diz, aleluia, fora dele não há salvação, fora de Jesus não há salvação. Ainda que o homem se esconda, louvado seja Deus, ainda que o homem suba até aos altos dos céus, ou desça até as profundidades da terra, todavia está a mão do Senhor, a mão de Deus, aleluia. Está lá a mão de Deus para trazer o homem, aleluia, para mostrar para o homem que o homem não é nada. Glória a Deus para sempre. O homem não é nada, Deus é tudo. Deus fala nessa noite pela voz profética da igreja. É tempo de vir, é tempo de deixar os maus caminhos, aleluia. É tempo de abandonar, aleluia, o pecado, o engano. É tempo de abandonar tudo aquilo que conduz para a morte eterna. Mas nessa noite há uma palavra profética dizendo: venha, eu quero trabalhar no teu coração, mudar a tua história, transformar a tua existência. Eu quero pegar você nessa noite, aleluia, que está ouvindo essa mensagem, transformar você pelo poder da palavra, transformar você num pregador da palavra do Senhor. Glória a Deus. É tempo. É tempo, é tempo, é tempo. Glória a Deus. Você é importante para o nosso Deus. Você é importante, meu irmão, minha irmã que nos ouve.
nossos vizinhos. Você é importante para o nosso Deus. Aleluia. Você pensa que estamos aqui, brincando aqui de fazer culto de rua. Glória a Jesus. Há um peso, há uma responsabilidade sobre nós. Há um peso da revelação divina sobre nós. Por isso nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Glória a Deus. A nossa vinda aqui não é brincadeira, não. O negócio é sério, meu irmão. O negócio é sério. A Bíblia diz, aleluia, que vem tempo que os homens procurarão. Glória a Deus. Os homens correrão de uma parte para outra como cegos. Aleluia. Aleluia. Buscando. Aleluia. Suporte, livramento. Buscando escape para a sua vida. Mas eu quero te falar nessa noite. Somente aquele que é vivo. Somente o Senhor é o escape para a tua vida. Ele é a coluna da tua casa. Ele é a sabedoria para a tua casa. Ele é aleluia, o perfeito conselheiro. Ele é, aleluia, aquele que morreu por nós. Ele está aqui nessa noite. Ele é Espírito e verdade. Te aproxima. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha. A vergonha não vem de Deus. A vergonha não vem de Deus. Às vezes o adversário coloca no coração do homem vergonha, coloca medo, timidez. Aleluia, não vai. Esse negócio não vai dar certo para ti. Aleluia, não dá certo não ser crente. Não vai. Aleluia, não ouve. Aleluia, traz mensagem, não ouve. Há poder na palavra do Senhor nessa noite para quebrar todo medo, para arrancar todo medo, para desfazer nessa noite todo jugo, toda opressão nessa noite. Venha ser quebrado nessa noite. Eu convido a igreja a ficar de pé nessa noite. Fiquemos de pé nessa noite. Jesus está aqui nessa noite para quebrar todo jugo, para esmiuçar todo jugo, para abençoar o teu coração nessa noite. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você foi criado para você viver a eternidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há um tempo determinado para tudo. Aleluia. Deus determinou um tempo para tudo nessa terra. Aleluia. Não te ausenta, não te afasta. Aleluia. Nessa noite, está ouvindo a mensagem do Evangelho? É importante que está ouvindo que o Senhor está passando aqui nessa rua. Para abençoar esta rua aqui, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Essa autoridade Deus nos dá para profetizar essa rua aqui. O Senhor está passando nessa noite aqui, nessa rua, dando livramento nessa rua, dando escape nessa rua para moradores dessa rua aqui, irmão. Aleluia. A nossa vida aqui não vai em vão. O Senhor está no domínio de tudo. Aleluia. Uma espada nessa noite aqui, transitando aqui nessa noite. Aleluia. Dando livramento para os homens. Aleluia. Porque são almas preciosas para o reino de Deus. São almas que Jesus ama. Aleluia. Nessa noite que toda palavra, todo pensamento contrário vai caindo por terra nessa noite. Todo sentimento negativo, depressivo, oprimido, caia por terra nessa noite pelo poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, se liberte nessa noite. Saia nessa noite do estado de paralisia espiritual para adorar a Deus. Eita! Para adorar a Deus nessa noite. Aleluia. O Senhor arranca você nessa noite. Aleluia. Do estado de tristeza nessa noite, para te dar um abraço de perdão, para dizer para você: eu perdoo os teus pecados. Eu tenho projeto em tua vida, eu tenho projeto em tua família. Ramassurianda. Eu tenho projeto em ti nessa noite, na tua casa, na tua família. É na súbia. É necessário tu correr para os meus pés, diz o Senhor nessa noite. É necessário tu correr para Deus, porque Ele veio te encontrar nessa noite. Oh, que nessa noite toda opressão vai saindo nessa noite. Ore comigo, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Todo cadeado no mundo espiritual vai sendo rompido agora pelo poder da palavra de Deus. Almas que estão vindo nessa noite, sintam a libertação nessa noite. Sintam nessa noite a libertação para vossas vidas, em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia. Os enfermos sejam curados nessa noite
paralisia das pernas, paralisia da mente, paralisia do coração, vai sair em nome de Jesus. Nós ministramos saúde nessa rua, o milagre acontecendo nessa rua, em nome de Jesus. Receba força, receba a libertação nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você foi chamado para você viver feliz, não tristonho, cabisbaixo, derrotado, oprimido, encarcerado, não. Há uma espada aqui nessa noite do Espírito de Deus, aleluia, sobre a tua vida, trazendo libertação, trazendo alegria, trazendo força, vigor. Glória a Jesus, em nome de Jesus. Receba nessa noite a alegria do Espírito Santo. Onde está alguém nessa noite que ouviu, que está ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem salvífica, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer? Louvado seja Deus. Araçu, que a igreja não pode fazer, que só o Senhor pode fazer. Aleluia, aleluia. O Senhor te chama nessa noite, venha. Decama, subnácia. Derraia, serve, vácia. Aonde você está nessa noite, sai dessa cama, desse leito nessa noite. Vomita essa enfermidade em nome de Jesus. Serve, vácia. Abandona este leito em nome de Jesus. Levanta-te do leito nessa noite para adorar a Deus, para testemunhar do nome dele, do amor dele pela tua alma. Aleluia. Pessoas que estão oprimidas nessa noite, em nome de Jesus, demônio da opressão, nós ordenamos no nome de Jesus, vai largando agora, vai largando essa vida agora em nome de Jesus, da opressão, da morte, do suicídio. Vai agora, meu Senhor, passando a tua espada agora. Nós profetizamos agora, vai largando em nome de Jesus. Vai largando esta família, vai largando esta jovem, vai largando este casamento agora. Aleluia, em nome de Jesus. Nós ordenamos a bênção, nós ordenamos o milagre, nós ordenamos em nome de Jesus o poder do Senhor sendo derramado sobre esta rua. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas vidas. Já passo aqui a direção o evangelista Evilásio, meu irmão. Grande é o poder, o mover de Deus nessa rua. Grande é o mover de Deus, irmão, nessa rua. Grande é o amor de Deus nessa rua. Aleluia. A nossa vida não foi em vão nesse lugar. Não foi em vão nesse lugar, irmãos. Deus abençoe os irmãos poderosamente, as irmãs que vieram. Sinto força, irmãos. Só um minutinho, sinto força de Jesus. Sinto força, mais força ainda. Deus vai dar mais força para vocês, mais força para vocês. Viu, irmãos? Mais força para vocês, os idosos, sinto força. Poder nas pernas, cura divina nas pernas. Capacidade nessa noite, sinto força. Ousadia do Espírito Santo, viu? Ousadia do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vossas vidas em nome do Senhor. Evangelista Evilásio, venha, meu irmão.